Sejam muito bem-vindos ao podcast Servidor Tricolor, episódio 7 da saga de concursos públicos, o concurseiro além do concurso. Um dos grandes segredos dos nomeados é a resolução de questões. Gostou da ideia do vídeo? Assiste ele até o final, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o conteúdo e nos ajude a cada vez fazer mais conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Antes de começar a tratar do tema do nosso episódio, é importante trazer aqui esse caminho do podcast até esse episódio, que é o 7º da sequência que trata do concurseiro além do concurso. A ideia é ir até esses episódios semanais, irem até semana que vem, que será lançado o 8º e último episódio dessa série. Após isso, nós vamos lançar episódios mais dinâmicos sobre a temática concurso público e começar também a trazer entrevistas aqui para o canal, para que vocês tenham contato com histórias de outros concurseiros, ex-concurseiros que hoje são servidores. Partindo efetivamente para o conteúdo do nosso episódio, a resolução de questões separa o concurseiro do servidor público. A resolução de questões é a chave para a aprovação. No meu histórico, pessoal, tem um marco muito definido entre ficar fora do limbo, ficar patinando, e começar a ser aprovado, enfim, nomeado. É a resolução de questões. A teoria é importante. A teoria, ela faz com que você tenha a absorção de conteúdo, faz parte da sua absorção de conteúdos, da sua evolução, né, de conhecimento das matérias ao longo do tempo, mas não é o essencial e não é a habilidade que vai ser treinada no dia da prova. No dia da prova, o dia que você efetivamente vai mostrar para a banca que você sabe aquele conteúdo, vai ser exigida a resolução de questões, a parte prática. E isso vale não só para questões objetivas, como vale também para questões dissertativas. É importante conhecer a banca e é importante conhecer a forma com que essa banca cobra dos candidatos esse conteúdo. Por isso, a resolução de questões é a reunião nos seus estudos da teoria com a prática. E isso é importante em qualquer atividade, ter essa mescla entre teoria e prática. E resolução de questões é a forma de trazer a prática para o seu estudo de concursos públicos. A resolução de questões, ela, além de ser, né, essa reunião de teoria e prática, ela faz com que você ensaie, né, como lidar com o estresse da prova. Ela reduz, a resolução de questões reduz a possibilidade de ter uma surpresa na hora da prova. De ter aquela ideia de pensar assim, eu nunca vi a cobrança daquele conteúdo que eu estudei dessa forma. Eu nunca vi esse conteúdo. Às vezes a resolução de questões está cobrando um conteúdo que você viu e reviu e releu e assistiu aula, mas não consegue, por uma falta de prática nesse sentido, não consegue reunir, não consegue absorver ou entender que aquilo faz parte de um conteúdo que você já sabe. Por isso que é importante a resolução de questões, porque também reduz essa surpresa, essa possível surpresa e esse estresse da prova. E se colocar no momento da prova, simular a situação da prova, traz previsibilidade, traz treino e você pode sim ficar um pouco mais calmo porque já enfrentou aquela situação nos treinos em casa. O treino é como diz uma faixa de um time de futebol que eu tenho muito conhecimento, que eu gosto muito. Treino é jogo e jogo é guerra. Na hora que você está treinando, simule o jogo. Na hora lá do jogo é guerra, é marcar as questões corretas no gabarito. A resolução de questões, ela deve compor o seu planejamento de estudos desde o início, mesmo que você não conheça a banca do seu concurso. Você escolheu o edital, faça a prática de resolução de questões de acordo com várias bancas. Conheça as bancas. Tenha a ideia de como cada banca costuma cobrar os conteúdos que você estuda. Quando sai o edital, você faz essa restrição para a banca que for a do seu concurso. Mas tenha a ideia de que precisa resolver questões desde o início que você decide por estudar. Começando
por questões mais fáceis, se você está ainda aprendendo conteúdo, até uma evolução gradual para as questões mais difíceis, ou misturando as questões que venham, para você começar a entender como é que determinadas matérias são cobradas no concurso. Por isso é importante, muito importante, desde o início, já saber como que as bancas cobram os assuntos, para que lá no final você tenha já uma ideia de como a banca cobra e você só faça lá no final um ajuste. Isso inclusive serve como uma restrição de foco quando sai a banca. Ah, determinada banca cobra mais isso, então vamos focar nisso aqui. Determinada banca cobra mais aquilo, e aquilo ali eu tenho dificuldade. Então vamos fazer uma intensidade, vamos aumentar a intensidade naquele conteúdo, vamos praticar mais naquele conteúdo. Por isso que é importante ter um conhecimento prévio da banca desde o momento que você decide por enfrentar determinado concurso para determinado cargo. A resolução de questões serve também como uma forma de construir confiança. Muitas pessoas não enfrentam a resolução de questões por entenderem que ainda estão não têm o conhecimento necessário para fazer as questões e que vão se decepcionar. É uma questão de medo, né? O medo de enfrentar as questões e ver que tá ruim. Mas eu te digo o seguinte, é muito pior ser reprovado. Então, enfrente esse medo e verifique, e ali, através da resolução de questões, mesmo que você não entenda nada, já comece a ver o que você precisa fazer, a forma com que você precisa estudar, a forma com que você precisa absorver o conteúdo para aquela determinada banca. Desde o início, isso vai nortear seu estudo. É muito melhor fazer isso desde o início do que no meio do caminho resolver fazer questões, depois de um medo gigantesco, e acabar se decepcionando, tendo que fazer uma recorreção de rota. Embora essa recorreção de rota seja necessária se você já começou a estudar e não está resolvendo questões. Enfrente o quanto antes esse medo. E com o tempo você vai construir confiança para poder enfrentar as questões e eventualmente, né, e futuramente, consequentemente, a prova. Então, a resolução de questões serve ao momento como uma forma de preparação e também de construção de confiança. A partir do momento que você consegue resolver questões, consegue acertar questões, isso vai gerar uma recompensa, uma recompensa para o seu íntimo e vai ser como um combustível, vai servir como combustível para seguir. Por isso é importante também, como forma de evitar a procrastinação, essa ideia de resolver questões, porque ela vai te dar essa recompensa que você está necessitando para seguir em frente, essa motivação para seguir em frente. Como enfrentar um dia ruim de resolução de questões? Como fazer nessa situação? Muitas vezes a gente enfrenta esse problema na caminhada, mas o que a gente tem que ter em mente, né, e além, conjuntamente com o registro de evolução, é que o dia ruim ele vai acontecer. Tem dias que você não acorda muito bem, tem dias que você não está muito motivado para estudar, tem dias que você está muito cansado. São questões, são situações pontuais de resolução que afetam a sua resolução diária de questões. Se você vê que o seu rendimento está uniformemente ruim, você pode entender o seguinte: faça o diagnóstico, estou cansado, levante, vai descansar um pouco, pare pelo dia de repente e tente de novo amanhã, vai estar melhor. Eu digo por experiência própria, vai ser melhor no outro dia. É que de repente você está cansado. Às vezes, inclusive, um descanso entre matérias já resolve esse problema. Então é importante fazer um diagnóstico. Se você tem uma queda de desempenho pontual no dia, não se desmotive, porque isso pode ser uma situação pontual. Então, se você teve um dia ruim de resolução de questões, verifique se foi um problema que se alastra por todas as práticas, né, por todas as matérias. Se é isso aí, verifique assim, de repente você está muito cansado, de repente você não está num dia bom, você não está motivado. Então pare,
Não faça mais. Veja que é um problema que tá acontecendo no dia. Pare. Tente no outro dia. Mas não deixe de fazer resolução de questões, porque isso acontece. Tem dias que você não está muito bem. Olha, inclusive atletas, jogadores de futebol não jogam todas as partidas bem. Uma queda de rendimento é normal. Então, tente no outro dia. Descanse, vá de novo, mas não desista de fazer questões, porque a queda de rendimento, ela acontece e você vai retomar de novo o alto rendimento. Se é um problema de pontual de matéria, aí você verifica, preciso estudar. Né? Mas se preciso estudar mais, preciso praticar mais. Mas se é uma situação linear de todas as matérias, aí o problema é descanso, o problema é um dia ruim, o problema é de repente uma falta de motivação pontual que você tem que buscar forças para seguir em frente, mas não desista. Não desista porque, novamente, ali na frente, no outro dia, você já vai estar bem de novo. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, traga algumas ideias para nós e nos ajude a fazer cada vez mais conteúdos aqui no YouTube.